Olá, seja bem-vindo ao Jornal Neojus, um jornal que é feito a partir de matérias selecionadas que foram pauta da mídia especializada, comentada por professores de direito. E nessa edição você verá: o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região condena sindicato por assédio sexual em virtude de cantadas, ofertas de promoção, toques não autorizados em funcionária. Essa matéria será comentada pelo professor Domingos Sávio Zainag. A professora Rúbia Ferrão fará comentários sobre a Lei do Governo Digital, a Lei número 14.129 de 2021. A professora Carla Matucci comentará o julgamento que está no STJ sobre a implantação de embriões após a morte de um dos cônjuges. Na nossa coluna consumerista, o professor José Geraldo Brito Filomeno falará sobre os bastidores do CDC, enfatizando os vetos que foram realizados no anteprojeto quanto ao exame prévio e obrigatório de cláusulas contratuais. E o nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Seja bem-vindo à edição número 37 do JNJ. Está em pauta no STJ um caso extremamente pitoresco. Trata-se do uso ou não de material genético de pessoa falecida. No caso, o homem, o marido, faleceu e a ex-mulher, a viúva, procura então na justiça o direito de utilizar ali material genético dele para poder dar andamento ali ao desenvolvimento do embrião, uma gravidez. Convido a professora Carla Matucci, que é especialista em biodireito, é doutora em biodireito, para comentar essa matéria. Salve, salve, professora Carla. O caso em tela remete à seguinte questão. Um casal, ele já no terceiro relacionamento, nesse caso, ao que consta da notícia, já que é segredo de justiça, ele estava no terceiro relacionamento em caráter de união estável, com uma pessoa bem mais jovem do que ele. Faleceu, mas em vida eles estavam no trâmite de um procedimento de reprodução medicamente assistida. E, dentre as características que consta lá da pessoa que se submete ao procedimento, há a possibilidade da custódia dos embriões para a pessoa sobrevivente. Após o seu falecimento, foi aberta a sua sucessão, e já tendo 2 herdeiros universais vivos, 2 filhos. E a mulher, então, ingressou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo a possibilidade da implantação dos embriões. Fato é que implantar significa que vai ser dado continuidade ao procedimento, mas não significa no processo de gestar, a conclusão seja gestar, mas há a hipótese e a possibilidade. Os filhos impugnaram o pedido, alegando que o pai realmente deixou esses embriões congelados, mas isso não tem o condão de entender que o fato de estar em custódia do genitor sobrevivente significaria a possibilidade de implantação, ou seja, que teria uma extensão dessa manifestação de vontade que foi feito logo no início do procedimento. Em primeiro grau, houve a negativa da possibilidade de continuidade do procedimento. Em grau de recurso, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que era possível, sim, a genitora biológica dos embriões sobrevivente se utilizar para a implantação. E o caso chegou ao STJ. No STJ, o ministro Buzzi aceitou em seu voto a possibilidade da implantação e houve pedido de vista. Então,
há a possibilidade ainda, né, de um novo entendimento ou uma nova compreensão da situação. No voto já revelado, aberto, mediante 2 sustentações orais de ambas as partes, tanto por parte da genitora biológica do embrião, quanto por parte dos herdeiros interessados, no caso, e que impugnaram, dentro das considerações que são trazidas no voto, há a alegação de que esses filhos do primeiro casamento seriam filhos adotivos, nada contra, mas que o genitor, no caso falecido, né, deles, queria ter filhos biológicos, que quem se submete a um procedimento de reprodução medicamente assistida necessariamente quer ter filhos. Estaria inclusa aí uma extensão da manifestação de vontade para para a consequente situação de reprodução medicamente assistida e implantação, que é a consequência. Mas o Código Civil reconhece a possibilidade da presunção de paternidade lá nas causas do 1597, no caso de reprodução medicamente assistida pós-mortem, como se dá no caso. Mas o CNJ não tem lei, então o CNJ entende que precisa ter uma manifestação de vontade. Agora, ele não diz qual a extensão, se aquela simples manifestação de vontade que eu faço num contrato de adesão para um procedimento médico, que é o da reprodução medicamente assistida, tem o viés de se estender para aceitar que isso poderia intervir em uma situação não só familiar, mas sucessória, tendo um novo herdeiro, uma nova ordem sucessória. Diante de tantas ideias lançadas, de tanta polêmica, estamos aguardando e vamos trazendo mais notícias para o caso. Importante, é uma nova sociedade, é uma nova condição familiar. Vamos estar atentos ao caso. Pois é, professora, veja só, né? Eu não sei se a senhora lembra, com certeza o senhor conhece esse caso. Nós tínhamos, há alguns anos atrás, já há alguns bons anos, né? Uma dupla sertaneja muito famosa, 2 irmãos, e um deles foi diagnosticado com câncer. Sabendo então que enfrentaria toda aquela luta do câncer e estando ele em um novo relacionamento, antes de fazer a quimioterapia, ele coletou material genético. Então ele deixou ali num banco de esperma sêmens dele para serem congelados. E ele, infelizmente, causou uma grande comoção nacional, acabou falecendo. E aí também se cogitou a utilização desse sêmen, porque a moça alegava que era sonho dele ter um filho com ela, enfim, e isso não foi para frente. Realmente, se isso for autorizado, mudará aí uma mentalidade que já estava sedimentada, né, acerca da não utilização de material genético pós-mortem. Mas agradeço de antemão aqui os seus comentários e vamos acompanhar essa matéria, né? Esperamos aí o julgamento e voltamos a tocar nesse assunto. Um grande abraço. Casa de ferreiro tem espeto de pau. Um sindicato foi condenado pelo Tribunal Regional da 2ª Região, aqui em São Paulo, porque uma funcionária estava sendo assediada sexualmente. Estavam ali proferindo cantadas, né, prometendo promoções, até mesmo toda hora tocando na funcionária de forma não autorizada, de forma que o sindicato acabou sendo condenado a pagar indenização a essa moça. Para comentar essa matéria, chamamos então o nosso polivalente professor Domingos Sávio Zainag. Salve, salve, professor Domingos! Olá, Ricardo. Olá, amigo do Jornal Neo Justo.
Bom, hoje vamos comentar essa notícia, que é de um julgamento aqui do TRT da 2ª Região, onde uma empregada que sofria assédio sexual recorreu à Justiça do Trabalho e ganhou uma indenização equivalente a 5 vezes o seu salário. O que chama atenção nessa decisão é que a reclamada na ação é um sindicato de trabalhadores. Então, vejam que dentro de um local onde as pessoas deveriam estar preocupadas em buscar melhores condições de trabalho para os seus companheiros da mesma profissão, tinha uma pessoa ali que não respeitava uma companheira do próprio sindicato trabalhando ali com ela. Temos também de ser justos, porque o sindicato tomou a atitude de punir o assediador, tão logo tomou conhecimento dessa prática. Bom, se o sindicato fez isso, por que houve a condenação? Porque durante algum tempo essa pessoa, essa moça, essa mulher, ela sofreu o assédio e isso causa um mal psicológico muito grande. O empregador talvez devesse ter agido antes. E o próprio julgado, o relator, ele coloca que fixou em 5 vezes a indenização, em 5 vezes o valor do salário da empregada assediada, porque o sindicato, que é reclamado, tomou a atitude cabível e necessária contra o assediador. Não tivesse feito isso, a condenação seria maior. Que sirva de exemplo, né? O ser humano é um ser que tem instintos. A gente tem instintos até de matar. E por que nós não fazemos isso? Não fazemos isso por questões de freios morais, freios sociais, freios religiosos e, para a vida em sociedade, freios jurídicos, que quem mata vai sofrer um processo e deverá ser condenado a perder a sua liberdade. Da mesma forma, eu uso muito esse exemplo em sala de aula, que o homem, né, o gênero masculino, ele é o macho. E o macho, ele tem interesse em muitas fêmeas, em muitas mulheres. Mas tem o freio social. Não é porque tem o instinto da natureza de buscar várias parceiras que vai fazer isso uma pessoa que é comprometida. E dou o seguinte exemplo, o de querer agredir alguém. Eu sofro uma injúria, algo que me machuca, ou uma agressão, ou uma ofensa qualquer, eu tenho talvez o ímpeto de dar um murro no rosto do agressor. E eu não faço isso por quê? Porque eu estaria cometendo uma lesão corporal. Não faço isso por um freio moral da minha formação de não reprimir uma agressão sendo agressivo da mesma forma. Mas é isso, né? Infelizmente, nós temos na sociedade pessoas que não pensam dessa forma e na relação de trabalho é muito complicado, porque não podemos esquecer que também é crime o assédio sexual. Além do que, eu que sou advogado trabalhista, já lidei com essa situação em casos concretos, destrói a vítima emocionalmente esse tipo de situação. Geralmente são mulheres, não que o homem não possa ser vítima do assédio sexual, pode, mas geralmente são mulheres. E a mulher fica numa situação muito complicada por quê? Não quer perder o emprego, não quer contar para o marido, namorado ou companheiro, talvez esse não compreenda, ainda tem homens que colocam a culpa na mulher. Então, é algo extremamente, eu vou usar o termo que eu sempre usei, covarde de quem age dessa maneira, tá bom? Hoje o assunto foi meio pesado, mas a semana que vem vamos ver se tem um assunto um pouco mais leve. Um abraço para todos e até a próxima semana. Meu caro, que situação, hein? Pois é, onde tem ser humano, independente do lugar, independente de nós estarmos falando que, mas a pessoa, ela é pastora, ela é padre, ela é advogado, ela é juíza, ser humano realmente é complicado, né?
Obrigado, viu, professor, pelos seus comentários e até a próxima semana. E nós tivemos recentemente a promulgação da Lei 14.129 de 2021. Essa legislação é chamada de Lei do Governo Digital e amarra ali uma série de serviços públicos que podem ser oferecidos pela internet. Nesse sentido, convidamos então a professora Rúbia Maria Ferrão de Araújo para fazer os seus comentários alusivos ao direito à privacidade sob a ótica, sob o prisma desta lei. Salve, salve, professora Rúbia! Quem não quer um governo mais ágil, eficiente, acessível e menos burocrático? Essa é a proposta da Lei 14.129, recém-promulgada em março de 2021, que prevê aí o governo digital, o governo enquanto plataforma, com uma série de princípios como aí o uso de um processo administrativo eletrônico, da digitalização dos serviços públicos, do tratamento de dados pessoais de forma interoperável, também da promoção de autosserviços em que o próprio usuário possa ali administrar as suas necessidades, e tudo isso com uma redução de custos efetivos para a máquina pública, eliminação de formalidades, né, evitar aí tanta burocracia. Então, o trâmite do processo administrativo eletrônico parece ser algo muito bacana, né? Até a promoção do uso de assinatura eletrônica. A gente já sabe que o governo usa bastante assinatura digital, mas a assinatura eletrônica ela é mais fácil ali de ser implementada. Mas isso tudo é feito com muitas ressalvas, como devem ser em relação ao tratamento de dados pessoais. A gente já sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais se aplica ao poder público, e inclusive ele precisa fundamentar o tratamento de dados pessoais em uma base legal, inclusive o uso compartilhado, porque a nós, cidadãos e titulares desses dados pessoais, são assegurados uma série de direitos e a máquina pública precisa observar princípios de respeito à finalidade, de adequação, de dados necessários. E quando a gente fala em bases legais, execução de políticas públicas, por exemplo, é uma base aberta e as nossas autoridades, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público, precisam estar atentas ali a uma prestação de contas à população, que não haja, então, ali um desvio de finalidade, que o nosso direito de autodeterminação informativa, ou seja, para que saibamos exatamente a forma como esse tratamento de dados pessoais vai acontecer e para qual finalidade, isso seja assegurado e garantido. Existência de uma lei de proteção de dados garante para nós que se invista em segurança, em medidas preventivas, em que ali vai ser conferida a autenticidade dos usuários e ainda um direito de responsabilidade civil, ali um dever de responsabilidade civil e direito reparatório para quem for vítima de tratamentos ilícitos, inadequados e até mesmo incidentes. Porém, a gente pode dizer que a lei do governo digital tem tudo para fomentar novas medidas nesse âmbito e, então, promover a tão necessária inovação e o desenvolvimento tecnológico para o nosso país. Muito obrigado, professora Rúbia. Até a próxima semana. E vamos agora à nossa coluna consumerista, na qual o professor José Geraldo Brito Filomeno fala para quem gosta de direito do consumidor, quer saber a história do CDC, dos bastidores, dos vetos que foram realizados ao exame prévio de cláusulas contratuais. Roda a vinheta. Olá, telespectadores do canal NeoJus. Nosso assunto de hoje, dentro daquilo que nós vimos discutindo, os vetos opostos ao projeto do Código do Consumidor, tem a ver com o artigo 54 ainda, que nós já comentamos no nosso programa anterior, o artigo 54, mas desta feita o parágrafo 5º, que dentro da temática contratos de adesão, dizia que cópia do formulário padrão será remetida ao Ministério Público, que mediante inquérito civil
poderá efetuar o controle preventivo das cláusulas gerais dos contratos de adesão. Ora, eu acho que esse veto foi bem aposto pelo seguinte, não tem a ver com aquele exame mediante inquérito civil de um contrato que é apontado ao promotor do consumidor, por exemplo, para verificar se ele deve ou não sugerir ao fornecedor respectivo que modifique aquela cláusula padrão, ou então ele entra com ação civil pública para isso, o controle abstrato desse contrato padrão. Aqui não, aqui o que se tem em vista é o que faz, por exemplo, um ombudsman da Suécia de Defesa do Consumidor, que não é um órgão do Ministério Público, é um órgão independente, nomeado pelo Parlamento da Suécia, e esse ombudsman, então, tem por tarefa, dentre outras, de receber reclamações de questões atinentes ao consumidor. Ele tem também a tarefa, então, de examinar o contrato padrão de contratos que ainda não foram veiculados pelo banco, pela seguradora e outros fornecedores, e verificar se não há cláusulas abusivas. Ora, imagine, a Suécia é um país bastante evoluído, social, economicamente, de primeiríssimo mundo, mas com 7, 8 milhões de habitantes. Imagine se essa tarefa fosse conferida aqui ao Ministério Público, não é? Com 220 milhões de habitantes, com centenas, milhares de empresas. Imagine se o promotor teria condições de examinar previamente um contrato que ainda nem é contrato, é um contrato formulário padrão. Eu acho que nesse caso o veto foi bem aposto. Por hoje é isso. Excelente, professor. Muito obrigado. E chegamos agora na hora do nosso momento cultural com o professor José Augusto Altran. Vamos lá, Altran! Olá, as dicas de cultura dessa semana para o Neo Jus ficam por conta do lançamento de 2 livros. O primeiro deles é um livro de correspondências do economista, ministro Celso Furtado, autor de um dos principais livros aí que pensam o Brasil, a formação econômica do Brasil. A seleção de 15 mil cartas escritas pelo Celso Furtado, né, que se chama Correspondência Intelectual. A correspondência dele com pessoal, tanto aqui do Brasil como do exterior, Bertrand Russell, Ernesto Sábato, Antônio Cândido, Darcy Ribeiro, e um pouco também da sua passagem pela Universidade de Yale e pela Universidade de Paris. O segundo livro é Um Intelectual na Política, do Fernando Henrique Cardoso, que conta muito da sua experiência acadêmica, tanto na USP como na Universidade de Paris e na Escola de Altos Estudos também de Paris, em Stanford e Berkeley nos Estados Unidos e Cambridge na Inglaterra. 2 livros aí lançados essa semana quase que imperdíveis. E para quem tem uma paixãozinha aí por carro, a Porsche abriu o seu museu, né? Então você pode acessar lá o site www.porsche.com/museum em comemoração à semana, o Dia Internacional dos Museus. A Porsche está disponibilizando todos os seus equipamentos lá para uma visita virtual, ok? Uma grande fabricante de automóveis e com algumas curiosidades para serem vistas. Um abraço, até a semana que vem. Obrigado, Altran. Um grande abraço e até a próxima semana. Obrigado a você pela companhia, pela paciência, pela audiência. Não deixe de se inscrever no nosso canal e de clicar ali também no sininho para que você seja informado todas as vezes que nós publicarmos algum vídeo novo. Não deixe também de acessar o nosso site, nossas mídias sociais e ficar por dentro do que acontece no mundo jurídico. Um grande abraço e espero que na próxima semana possamos nos encontrar saudáveis e sadios. Até lá!